Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos tendo mais essa oportunidade, mais um dia abençoado de poder aprender com as suas escrituras, amém? Pessoal, estaremos lendo agora a última parte de 2 Tessalonicenses, que é o capítulo de número 3, e olha que Paulo nos ensina. No demais, irmãos, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesado a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmo exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A estes tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como um irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira, e o Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim eu escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Graças a Deus. Meus amados, vemos aqui Paulo novamente, não somente aqui orou pelo pessoal ali de Tessalônica, mas também ele sentiu que a própria necessidade de contar com as orações deles. Nós precisamos de sempre pessoas intercedendo por nós, meus irmãos. A nossa luta é muito árdua, né? A minha luta, a tua luta, sempre teremos grandes desafios pela frente. E, meus amados, aqui a melhor ferramenta que nós temos se chama oração. E Paulo sabia disso, por isso que ele dizia, olha, continue orando por nós, para que nós possamos conseguir vencer o maligno. Amém? Então ali ele pediu que eles orassem pelo avanço do evangelho e pela libertação dele da oposição humana. Então, tenha livre curso e refere-se ali à rápida propagação do evangelho, enquanto glorificada expressa a ideia de ser triunfante. Os verbos aqui não sugerem uma única vitória, mas uma série contínua de vitórias, marcando o avanço do evangelho por todo o mundo. Aqui é o início, meus amados, onde estava sendo propagada a palavra de Deus, expandida o evangelho, que é as boas novas, para todos os povos, regiões. Amém? Então aqui ele estava sempre clamando pelas orações, pedindo as orações de teu povo, de teus amigos, para que possa ser expandido o avanço do evangelho, libertando, também de todas as oposições. Sempre haverá oposições, mas a vitória é garantida. Amém? Ele diz assim, olha, dissolutos, pessoas dissolutas. O que significam pessoas dissolutas? Significa homem capaz de cometer maldades, pessoas que cometem maldades. Enquanto maus aqui que ele está dizendo, dissolutos e maus, que indica que eles mesmos são maus e desejam corromper os outros. Então esses homens aqui, meus irmãos, talvez fossem ali aqueles judeus incrédulos, que a gente vê lá em Corinto, quando ele escreveu, que estavam perseguindo Paulo na época que ele escreve essa carta. Atos 18 a gente vê um episódio, ele citando ali alguns homens que perseguiram, tentaram até condená-lo, prendendo ele. Então é possível que os cristãos aqui, meus irmãos, nunca tenham justiça neste mundo, mas eles podem sem dúvida orar para que estejam livres dos maus. Amém? Quem faz a justiça a nosso favor se chama Deus. Amém? A ele pertence todas as coisas. Então, embora esteja ciente de que os tessalonicenses ali podem ser tentados a se mostrarem fiéis, Paulo tem certeza, meus irmãos, que Deus os confortará
e fortalecerá eles. A gente viu, né, nas cartas de Tessalônica, sempre Paulo dizendo a respeito disso, que nosso conforto está em Deus, a nossa fortaleza está em Deus, amém? E ele sabe que Deus os guardará ou protegerá, né? Filipenses, meus amados, diz algo muito lindo, muito claro. Filipenses 1,6, que fala assim: olha, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, teu é o querer, teu é o efetuar. Deus pertence a todas as coisas. Então, a gente também tem que estar convencido que a nossa obra aqui nessa terra, Deus começou na gente e Ele vai completar, Ele vai fazer que seja completo a nossa missão, desde que nós estejamos o quê? Em santidade, em direção, em obediência, em posição, amém? Então, Deus é maravilhoso o tempo todo. Então aqui, meus amados, a gente vai vendo que nos versículos ali, ele os advertiu acerca do quê? Dos homens maus, né? No verso 2 aqui. Paulo está assegurando aqui que Deus fielmente irá guardá-los, para que nem o maligno, nem o próprio Satanás se apodere deles. Deve ter sido confortante ali, né, para os tessalonicenses ouvir isso, pois eles ainda estavam passando por uma terrível perseguição por causa de sua fé. Então, meus irmãos, confiamos, né? Paulo está dizendo sobre a confiança que mostra que acreditava que os tessalonicenses ali obedeceriam às suas ordenanças, porque não eram ordens de Paulo, e sim instruídas por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Temos que ter o discernimento disso, amém? Que a sua confiança estava o quê? No Senhor, e se baseava no que o Senhor faria para ajudar esses irmãos a permanecerem fiéis. Então Paulo tinha uma confiança similar com relação à igreja lá em Filipos, que a gente acabou de ler, né, em Filipenses 1,6, que o Senhor é fiel e vai completar a boa obra em nós, amém? Então, com a oração, para que o Senhor encaminhe os nossos corações. Paulo estava ali mostrando que o coração é o centro da vontade de uma pessoa. É o lugar onde começa a renovação espiritual. Lá, no coração, Deus gera o quê? O seu amor, a sua paciência, a sua mansidão, que são o quê? Atributos que vai produzir uma colheita de boas obras. Amém? O coração da gente. Então, meus amados, o apóstolo aqui usa a palavra que encaminhe, né, para mostrar que Deus removerá os obstáculos que talvez estejam impedindo o avanço deles em direção à caridade e à paciência. Paulo está orando aqui, meus amados, para que os tessalonicenses, quando estiverem diante da perseguição, possam mostrar o mesmo tipo de paciência que Jesus expressou quando as pessoas o rejeitaram. Então, meus amados, tenhamos entendimento que nós temos que ter o quê? Esses atributos que Deus compartilha conosco, né? O símbolo perfeito que é o quê? Que é Cristo Jesus, o que Ele trouxe, né, de atributos, de ensinamentos para que eu e você possamos também imitá-los. Paulo imitava tão perfeitamente Jesus Cristo que ele dizia assim, ó, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então temos que ser zelosos, sabe, impecáveis na nossa conduta, no nosso estilo de viver, para que nós possamos ser o que? Exemplo para as pessoas, amém? O que Jesus expressou quando ele aqui estava em terra, mesmo sendo rejeitado por todos. Então Paulo usa aqui uma palavra forte, né? Falando assim, ó, mandamo-vos. Ele está falando, não é simplesmente uma sugestão, mas uma ordem obrigatória, com a autoridade de quem? Do Senhor Jesus Cristo, é óbvio, né? Não porque ele tinha autoridade, porque ele é alguma coisa, não, porque o que está nele, que é o Espírito Santo de Deus, esse sim tem autoridade através do Senhor Jesus Cristo, amém? Então a mesma palavra ali encontrada também nos versículos 10 e 12, que é usado aqui como referência, né? Uma ordem militar, ou um indivíduo aqui que deve receber, né, uma ordem do seu superior e deve obedecer. Então, meus amados, quando tem uma pessoa responsável, um líder, né, que é capacitado por Deus, que tem o espírito de excelência de Deus dentro dele, que passa instruções para o povo, nós temos que compreender, meus amados, que não é a pessoa que está mandando, e sim o que está nele, né, através dele, né, trazendo aqui ordem, trazendo aqui direção, visão, para que nós possamos, meus amados, sempre chegar, né, no resultado que Deus quer para nossas vidas. Então, meus irmãos, a gente vai entender que Paulo está dizendo tudo isso, porque senão terá o quê? De enfrentar a pena de traição, né? Paulo instruiu ali aos tessalonicenses para que se afastassem, né, de uma pessoa desobediente ou deixassem ali de ter comunhão com ela, né? No sentido não de abandonar, excluir a pessoa, mesmo. Não é isso que está dizendo. Quer dizer, não se contaminar com esse tipo de conduta da pessoa, né? Não deixar se influenciar por essas pessoas. Toma cuidado.
Se a pessoa tem um espírito de rebelião, gosta de se rebeliar, né? Gosta ali de ser desobediente às ordenanças, fique esperto, né? Não deixe se contaminar, não deixe se levar por esse tipo de sentimento, esse tipo de espírito. Mas o quê? Né? Você possa amá-lo em Cristo e tentar ajudar em oração, com certeza. Tem outras coisas ali, né? Se incluiria ali, não permitir que a pessoa participasse, né, das festas e caridades e da ceia do Senhor, como a gente vê lá em 1 Coríntios 5. Então, meus amados, leia as instruções de Jesus, leiam. Mateus 18, a partir do 15, a palavra é muito clara a respeito disso, só que Jesus, né, traz para nós de conhecimento. Mateus 18, a partir do 15, fala assim, ó: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhes o quê? O erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir o que você está dizendo, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quer dizer, para ter testemunha que vocês querem ajudar a pessoa, abrir, né, a visão dela para que ela possa ser consertada, corrigida, por amor. Porém, se mesmo assim, né, ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Quer dizer, olha quantas chances Deus está dando para uma pessoa, né? Olha, conversou, né? O pastor conversou com a pessoa, com a ovelhinha. Olha, não é assim que faz, sabe? Estou orando por você, Deus está mostrando, corrija isso, faça isso, liberte-se disso, porque isso vai fazer mal para você. A pessoa não ouviu, leva mais uma testemunha. Para quê? Para que tenha pessoas vendo, observando que está trazendo correção para a pessoa. Se a pessoa ainda assim não quiser ser corrigida, leve para a igreja, quer dizer, para a comunidade. Né? Se a pessoa ainda assim não quiser, meus amados, ser corrigido, então trate ele como pagão, porque ele não quer nada com nada. Amém? Então é isso que Paulo estava dizendo. Então alguns tessalonicenses ali, talvez usando, né, como pretexto a iminente volta do Senhor, se recusavam a trabalhar e esperavam que as outras pessoas da igreja os alimentassem. E aqui em sua carta anterior, Paulo já os havia exortado a respeito do trabalho. Né? E é óbvio que não havia dado ouvidos à instrução de Paulo, pois nessa carta Paulo pede à igreja para discipliná-los, né, como um exemplo para todos. Paulo estava trabalhando noite e dia, meus amados, quando pregou entre eles, e o seu objetivo era evitar ser um fardo para alguém. Tanto os gregos ali como os romanos detestavam o trabalho manual. E normalmente eles usavam ali o quê? Escravos para todas as tarefas do tipo, né? E em contrapartida aqui os judeus consideravam o trabalho como uma prova de bom caráter e instruíam seus filhos a trabalharem, né, sobre um ofício. E Paulo fazia tendas para suprir as suas necessidades toda vez que isso se fazia necessário em suas viagens missionárias. Atos 18 a gente lê sobre isso. Ele não queria ser pesado sobre ninguém. Ele mesmo trabalhava, tinha um dinheiro ali para poder bancar suas missões. Amém? Ele sabia que ele tinha sim a autoridade de poder receber ajuda? Sim, mas ele não queria ser pesado, ele queria ser o quê? Exemplo, né? Ele queria ser exemplo de todas as coisas. Então os obreiros cristãos ali podem contar com o suporte financeiro. Sim, a igreja tem o dever de pagar aqueles que lhe servem. Amém? A Bíblia, a palavra de Deus respalda isso. Lucas 10, você lê sobre isso. 1 Coríntios 9, Gálatas, né? A gente vê sobre isso também, 1 Timóteo. Então, contudo, Paulo não queria ser o quê? Usar da sua autoridade para exigir pagamentos, mas pelo contrário, ele queria ser um exemplo para que os outros o seguissem. O fato de que ele trabalhava também eliminava, né, qualquer oportunidade do povo acusá-lo de ganância. Então ele queria ser tão zeloso, meus irmãos, com a palavra de Deus, mesmo ele tendo direito, né, de ter ajuda da igreja, do povo, ele queria ser totalmente zeloso, não ter nenhum tipo, né, nem brecha dele, mas dar algum tipo de brecha para as pessoas acusá-los que ele estava ali, né, sendo ganancioso, querendo aproveitar do dinheiro, não. Então ele fazia tudo muito zeloso, meus irmãos, até a questão de dinheiro, ele trabalhava para poder, né, ter o sustento ali das suas missões. Então ele não queria que nada impedisse a propagação do evangelho. 1 Coríntios 9, 12, ele deixou claro isso. Então, mais uma vez aqui usando a expressão vos mandamos isto, Paulo declarou a lei de que se alguém não trabalhar, também não deve comer. Isso se aplica àqueles que não estão dispostos a trabalhar, sabe? Não aqueles que não podem trabalhar, mas aqueles que fazem corpo mole, sabe? Preguiça, não quero porque eu não gosto.
Então ele deixou claro isso no meio daquele povo, né? A ociosidade gerada pelo pecado. Aqueles que andam desordenadamente, meus amados, não trabalhando de forma alguma, fazem coisas vãs, causando o quê? Problemas, divisão na igreja, né? Lembra aquele ditado que fala que mente vazia é a oficina de Satanás? Por quê? Aquele que não quer fazer nada, meus amados, só faz coisas vãs, né? E causa o quê? Causa problema no meio do povo. Então, novamente, Paulo diz aqui, mandamos e o quê? E exortamos eles. O verso 6 ao 10. Ele exorta os Tessalonicenses aqui, meus amados, para que comam o seu próprio pão e façam isso em silêncio, sem causar o quê? Divisão e transtorno. Segundo Paulo, a cura para ali aos mexericos, né? É o quê? O trabalho duro. Quer dizer, é melhor você trabalhar do que você ficar sem fazer nada e ficar fofocando, né? Gerando o quê? Discórdia, contenda entre o povo. Então vai trabalhar, vai ocupar-se com alguma coisa útil, né? Era isso que ele está dizendo. Então os cristãos do Tessalonicenses ali, meus amados, foram exortados a não ficarem desanimados no trabalho por causa daqueles que não trabalhavam, mas também a continuarem a fazer o bem. Sempre temos que buscar fazer o bem, independente a quem. Amém? O bem tem que ser feito a todos. Não vos mistureis com ele. Ora, mais uma vez aqui, os cristãos deveriam que deixar de ter comunhão e não se associar com quem o que desrespeitasse as palavras de Deus, né? As palavras desta carta, que é inquestionável, né? Que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu, né? Do contrário, seus vizinhos ali pagãos poderiam pensar que a igreja de Tessalonicenses aprovavam as ações daquelas pessoas. Então, eles tinham entendimento, meus irmãos, Paulo tinha entendimento que era tão minucioso, era tão assim, eles tinham que ter tanto zelo pela palavra, porque todos ao seu redor estavam observando. Qualquer brecha, meus amados, nossa, ia ser um motivo para a pessoa tentar interromper a propagação do evangelho, amém? Então tinha que ter muito zelo, e não é diferente dos dias de hoje, meus amados. A nossa vida tem que ser zelosa para que eu possa dar o que? Bom testemunho, para que as pessoas observem que nós somos verdadeiramente transformados pela palavra, amém? Então por isso que ele está dizendo aqui essas coisas. Então, meus amados, aqui o desobediente, ele está dizendo que não é inimigo. Quer dizer, a pessoa está vivendo a desobediência, mas ela não é um inimigo. Mas aquele que precisa o quê? De uma correção. Embora a rebelião devesse ser tratada, Paulo ali demonstra a sua grande compaixão pelos irmãos. Ele odiava o pecado, mas ele não odiava o quê? O pecador. Isso Jesus deixa claro, né? Deus odeia o quê? O pecado, não o pecador. Porque ele enviou Jesus Cristo para morrer o quê? Pelo pecador. Amém? Por mim e por você. Mas o pecado, meus amados, não pode ser mais uma conduta, não pode ser mais uma vida, um estilo, amém? Aquele que vive em ter pecado deliberado, quer dizer, sabe que não pode, mas faz, esse está vivendo uma vida de pecado. E isso, meus amados, nos traz muito transtorno, muita dor, muito machucado, amém? Então é muito melhor você viver, né, a correção, viver a fidelidade, viver a santidade, do que você abusar disso, né, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e você pagar alto preço, amém? Então, meus amados, entenda, Deus, ele odeia o pecado, não o pecador. Pecador no sentido, meus irmãos, que a gente nunca vai ser santo por completo. É só mediante a fé e a misericórdia de Deus que somos justificados, que somos santificados, mas temos que viver, né, em perfeita comunhão com Deus. Sejamos perfeitos como Ele é perfeito. Então, meus irmãos, temos a obrigação de buscar essa responsabilidade em Deus, de cumprir essa responsabilidade em Deus, de sempre desviarmos das coisas más, né, do que aquilo que nos afasta de Deus, tá bom? Então, diante da possibilidade de uma desarmonia ali da igreja, né, Paulo orou para que o Senhor dê paz e guiasse as ações deles, concedendo o que? Paz e unidade à igreja. Né? Então ele está dizendo que da própria mão ele está escrevendo isso, para que também não haja o quê? Né? Corrupção, que não haja ali alguém tentando falsificar a carta de Paulo. Então Paulo ditou muitas de suas epístolas, né, para um secretário ali que estava com ele, companheiro de viagem. E ele acrescenta de próprio punho, mas uma palavra pessoal como prova da autenticidade desta carta. Né? Essa prova era necessária porque Paulo suspeitava que os tessalonicenses pudessem ter recebido uma carta falsamente atribuída a ele. Então, para prevenir-se contra isso, o apóstolo explicitamente aqui, né, diz aos tessalonicenses que as suas palavras de próprio punho no final de uma carta são um sinal oficial de que a carta é
dele, né, que é autêntica. Então, para todas as dificuldades, meus amados, que os Tessalonicenses e também Paulo enfrentava, a solução era o quê? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não somente era a maior esperança dos Tessalonicenses, mas era ele que amorosamente lhes dava força para suportar todas as provações. Paulo orava para que isso fosse o quê? Visível no meio deles e, consequentemente, no meio nosso, que somos os leitores hoje. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no meio de nós, alimentando a esperança, né? Amorosamente, Deus traz o que? Força para eu e você suportarmos todo tipo de provações. Amém? E que seja visível tudo isso que Deus está fazendo em nosso meio para nos santificar, nos fortalecer e passar adiante aos nossos irmãos. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e fique na graça e na paz de Jesus Cristo.